Lucas capítulo 1, verso 16 e 17. Quero deixar claro aos irmãos que eu não era o pregador de hoje. E converterá muitos dos filhos de Israel. Estão aí? Ok. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Verso 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim, versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vocês estão comigo? Há alguns dias, meses, o Senhor vem nos chamando como casa a olharmos para esse tipo dos últimos dias, a partir de João, o batizador. Se eu não me engano, acho que compartilhei sobre isso umas 2 ou 3 vezes, há um tempo atrás. Alguém antes de que eu tinha falado, se eu não me engano, pastor Fábio, profeta Daniel também, se eu não me engano, já haviam falado também sobre isso, numa data bem próxima àquela que compartilhei. No último fim de semana, de novo, os irmãos ouviram uma mensagem, feijão com arroz, do profeta Daniel. Tinha uns temperinhos? Tinha, né? Tinha uns temperinhos. Tinha até bacon. Caraca. É que o finalzinho eu não comi, não. Então eu preciso pegar o finalzinho. O bacon estava no final. Brincadeira. Mas creio que estas coisas são sinalizadores para nós de que o Senhor está mirando em algo muito específico que Ele deseja falar conosco como igreja. Dentro disso nós tivemos também uma palavra do pastor Clebinho. Cadê o pastor Clebinho? Sobre paternidade, não foi isso, Clebinho? Tô ligado. E o assunto de paternidade, de alguma forma, ele está dentro dessa perspectiva de João, porque a profecia que apresenta João em Malaquias diz que ele viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Então a mensagem de João
ela é uma mensagem de paternidade. Vocês estão aí? Então, querendo ou não, irmãos, nos últimos meses, parece que o Senhor, de forma direta e às vezes de forma indireta, Ele está nos apontando um alvo muito específico. Ele está chamando atenção para isso e tantas coisas que nós já falamos a respeito de João e dessa mensagem do preparar o caminho do Senhor. Então hoje eu queria continuar falando sobre preparar o caminho, mas eu queria destacar a princípio uma coisa específica. Essa a incógnita bíblica chamada precursor. O que é essa incógnita que João é chamado? Então eu queria que você se concentrasse nisso, irmãos, porque nós estamos olhando de novo hoje para João, mas nós estamos procurando tirar da nossa frente coisas que são importantes, mas que já temos trabalhado, e nos concentrar num elemento específico, que é a questão do precursor. E eu queria começar dizendo algo simples, mas que pode trazer clareza. Primeiro, qual é o encargo principal de um precursor? Qual é o encargo principal desse ser estranho? Você entende que todo precursor é um ser estranho? Porque ele é um precursor. Se ele é um precursor, quando ele aparece, ele é estranho. Porque ele é um precursor. Ou seja, antes de algo acontecer, ele mostra como é que se alinha aquele caminho. Precursor. Vocês estão aí? Ele é um apontador de caminho. E se é um caminho que está obscuro ou totalmente oculto, é preciso que algo estranho apareça, como que uma estrada no nada. Você está no meio de uma floresta, de repente você dá mais um passo, que isso? Tem uma trilha aqui, do nada, no meio da floresta, que trilhas normalmente começam na extremidade da floresta para dentro. Mas quando um precursor aparece, ele é uma trilha do meio da floresta para fora. Ninguém está entendendo nada. Ele aponta o caminho. Então, é com esta figura que nós precisamos entender. Eu vou ser rápido nessa parte. Não se precipite. Não crie falsas expectativas a meu respeito. Quais são os destaques principais? Os principais temas que são destaque na vida, na mensagem de um precursor. Anote isso. O primeiro destaque que todo precursor vai causar, e por isso vai ter que falar sobre isso, é o tema do arrependimento. É tão doido isso, Christian, que João é o precursor de Jesus, ok? João chega e começa pregando: arrependei-vos. Uma mensagem leve, raça de víboras. Então é um precursor, é uma trilha no meio da floresta. E que trilha, hein, senhoras e senhores? Começar desse jeito. Porque todo mundo estava habituado com o que, Regis? Com que Deus falasse através de um homem chamado sumo sacerdote,
E ele tinha vestes talares, vestes consagradas. Ele tinha forma adequada. Ele tinha a pompa necessária para que a palavra de Deus saísse da tua boca. De repente chega um homem totalmente esquisito, vestido de pele de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto. Um homem estranho, um homem com práticas de disciplinas espirituais brutais, uma espécie de eremita do deserto. Guardadas as devidas proporções, é um homem que causa espanto, mas quando ele abre a boca, ele denuncia que naquela escuridão não tinha luz, porque eles não queriam ver. A lâmpada estava lá, mas eles não queriam acender. Então, se você vai para João 5, em João 5, no verso 30, Jesus diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu jugo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Caraca, velho. Você está entendendo a parada que está rolando aqui? Jesus fala: se eu der testemunho de mim, apesar que depois ele vai contradizer isso, mas ele diz: se eu der testemunho de mim mesmo, não vale. Mas o que João dá como testemunho, isso vale. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, precursor. Se alguém precisar do seu testemunho para testar a veracidade da mensagem do Evangelho sobre Cristo, o seu testemunho pode ser considerado? Será que se eu fosse João, Jesus poderia estar olhando para trás e dizendo: não acredite por causa do que eu falei, não, por causa do que eu digo. Acredita por causa do que o Luiz diz, porque o que ele diz é verdade sobre mim. O que as pessoas podem testificar acerca de Jesus a partir do seu testemunho? E aí olha o que Jesus vai dizer, Ada. Olha o que ele vai dizer, cara. Isso me pega. Eu, porém, não aceito humano testemunho. João disse a verdade, mas para mim isso é pouco, não serve. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava ou iluminava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Ouvia a música e não dançava, escutava o lamento e não pranteava, viu a luz, mas queriam se alegrar com a sua própria luz. Foram ver o que no deserto? Foram ver uma atração turística, um homem estranho, foram se divertir. Eles haviam ido se divertir. Ficou sabendo, está acontecendo uma novidade aí. O que é? Tem um homem estranho pregando no deserto. Cara, é muito engraçado. Vamos lá ver? Então, você pode estar olhando para mim, mas dizendo: é muita coisa.
dizer que o destaque temático principal, primeiro, da vida do precursor é a mensagem do arrependimento. Mas aí vem Jesus, que é aquele para quem João está apontando. E qual é a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos. O que isso mostra? Que o tema do arrependimento não é uma mensagem que passou, mas é uma ênfase necessária na vida de precursores. Agora, deixa eu dizer uma coisinha para você aqui, bem baixinho. Só pode falar de arrependimento quem tem uma vida coerente. Cuidado. Muito cuidado, irmãos. Porque isso pode se voltar contra você. A mensagem do arrependimento é para quem deseja entrar nesse funil. O estilo de vida precursor. Então, primeiro destaque, a mensagem do arrependimento. Segundo destaque sobre precursor, o encargo de paternidade. Vocês estão aí? Por isso eu li os textos que li para nós começarmos, que são os mesmos textos que já trabalhamos nas outras ocasiões. Então, o que é que João vai despejar sobre aquele povo, que primeiro ele acende a lâmpada e diz: arrependei-vos. A maioria corre, mas alguns, depois de ouvir arrependei-vos, ficam e se aproximam. E ao ficarem e se aproximarem, agora ele vai derramar sobre eles o encargo de paternidade. E ouçam bem, não é dele, é de Jesus. Ele não derrama a paternidade, ele derrama o encargo de paternidade. Quem vai exercer paternidade é aquele que vem depois dele. Precursores não estão preocupados em ser, mas em cooperar. Vocês estão aí? A nossa preocupação não é ser isso, é cooperar para que isso aconteça. Você entende isso, irmão? Nós não trabalhamos para sermos colocados no lugar de paternidade. Nós trabalhamos para que o Senhor exerça paternidade sobre as nações. Por isso, se alguém te reconhece ou não como pai, não é isso que move seu coração. Desde que essa pessoa tenha saído da orfandade para a adoção e para a compreensão da sua identidade e desenvolvimento do seu propósito, aperfeiçoando-se por meio da comunhão mútua, do discipulado e da medida de serviço a partir da graça disponibilizada ao corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Precursores não trabalham nas suas próprias causas. E paternidade é o tema que reúne todas essas coisas dentro dele mesmo. Vocês estão aí? Sim? Alô? Terceiro destaque. Precursores, temas destaques: arrependimento, paternidade. E o último, não menos importante, que quando você pensar em precursor, você tem que pensar nesse tema, é Maranata. Isso sintetiza, reúne qual é a missão
de um precursor, a mensagem de arrependimento, o encargo de paternidade, irmãos, e o estilo de vida Maranata. Por quê, queridos? Eu quero que você abra comigo, eu não vou ler Coríntios 16, que é um texto clássico para falar sobre Maranata, mas eu queria que você voltasse rapidamente comigo em Malaquias 3. E eu já estou concluindo a introdução. Eis que eu envio o meu mensageiro. Uau! E o que mais? Para que esse mensageiro vai ser enviado? Que preparará o caminho diante de mim. O que ele é? Um precursor. E olha o que ele vai dizer: o seguinte: de repente virá ao seu templo o Senhor. Como é que ele faz isso? Maranata. De repente virá ao seu templo o Senhor. Queridos, como é que a gente prepara o caminho? Construindo o templo para onde Deus virá. Porque Jesus não foi ao templo de Deus. Então isso aqui não aconteceu ainda, irmão. Ele foi ao templo de Herodes. E ele disse ao ir lá: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. E João diz que ele disse: eu vou destruir isso. Em 3 dias eu reedificarei no meu corpo. Quem pensa que Jesus foi na casa de Deus se engana, porque aquela casa em que Jesus foi não era mais a casa de Deus, irmão. Ela estava inabitável, porque os homens tinham transformado a casa de Deus num banco, e pior, um banco de ladrões. Então Jesus olha para aquilo e fala: cara, não que ele não soubesse, mas é só para a gente ficar sabendo. Tem jeito não. Coloca uma fita aqui, interditado. Vou fazer algo novo. Eu vou fazer a casa do meu pai. E aí Mateus 16 ele diz: eu mesmo edificarei a minha igreja. E aí Pedro vai dizer, que era com quem Jesus estava conversando naquele dia: vós sois casa, edificados, pois, casa espiritual, através do que? Pedras que vivem. A partir dele, que é a pedra angular, pedra que os construtores rejeitaram. Você entende, irmãos? Então, o estilo de vida precursor, que prega a mensagem do arrependimento, libera o encargo de paternidade, a saber, comunhão com Deus Pai, relacionamento restaurado. O encargo de paternidade não é algo para qual nós temos que olhar em termos de ficar pregando sobre isso, mas é um tipo de relacionamento que é estabelecido entre a família da fé, em que Deus nos chama para sentar na mesa e se revela a nós como Pai, e nós somos conhecidos como irmãos. Então assumimos a nossa identidade consciente, crescemos nisso e cumprimos a nossa vocação. E qual é a nossa vocação? Maranata, preparar a casa, edificar a casa para ele habitar. Por isso aqui a profecia sobre João, Daniel, está dizendo que ele vai preparar o caminho para que o Senhor um dia venha, desça para o seu templo. Amém? E quando João
sobe, vê um mar de vidros, vê um trono, ele vê todo mundo que está lá cantando glória, glória. Sabe o que vai acontecer quando o nosso trabalho com o trabalho do Senhor, vamos inverter essa ordem, quando o trabalho do Senhor com o nosso trabalho estiver concluído, o culto que está acontecendo no céu acontecerá no meio de nós. Ah, como eu anseio por esse dia. Ei, Andrei, João não ouviu sobre para ficar. Ele ouviu sobre para que um dia o que ele viu em cima descer. Precursores sobem para fazer o céu descer. Todos no seu templo cantam glória. João viu, ouviu, uau! João caiu prostrado. Eu quero subir, mas eu quero ver isso que está prometido lá no fim de todas as coisas. Então, irmãos, a mensagem Maranata ela vai nos pôr em um lugar de desenvolvimento, não para que o nosso discurso se torne um discurso pedagógico, didático, em relação à casa de Deus. Isso já é muito bom, amém? Isso é maravilhoso, nós cremos nisso, nós amamos isso, nós amamos a instrução do Senhor pela sua palavra, que a luz que o Senhor tem dado aos seus irmãos, aos nossos irmãos no corpo de Cristo, cheguem a nós. Nós queremos isso, mas mais do que isso, nós queremos viver um estilo de vida como aqueles que aguardam, esperam, ansiosamente. Irmão, presta atenção, só tem um lugar que a ansiedade pode existir dentro de nós. É a ansiedade pela presença do nosso amado. Essa ansiedade nós podemos ter. Essa é legítima. Porque enquanto o noivo está ausente, nós choramos, nós lamentamos, nós jejuamos, porque nós queremos a sua presença manifesta, real, física em nosso meio. Enquanto isso não acontece, nós estamos ansiosos. Por isso jejuamos, por isso clamamos, por isso entregamos tudo. Mas a mensagem Maranata como estilo de vida então é: número 1, para aqueles que esperam, que aguardam. Número 2, para aqueles que amam a sua vinda, esperam sua vinda, amam sua vinda. E número 3, para aqueles que apressam a sua vinda. Uau! Nós podemos esperar a vinda do Senhor, isso é muito bom. Nós podemos amar a vinda do Senhor, isso é maravilhoso. Mas escute, as Escrituras dizem que nós podemos apressar a vinda do Senhor, isso é glorioso. Então, se você espera, se você ama, apresse. Porque se você não apressa, pode ser que você não ame. E se você não ama, pode ser que você não está aguardando a sua vinda. E se você não aguarda a vinda do Senhor, sua esperança é só nesta vida. Querido, a Bíblia diz que nós somos os piores de todos. Se conhecemos a Cristo e a nossa esperança, que não pode nem ser chamada de esperança, é uma expectativa, está apenas na vida terrena, humana, carnal, nós somos os piores de todos.
Vocês estão aí? Amém? Então vá agora comigo para Apocalipse 22. Meu Deus, me ajuda, irmão. Não era sobre isso que eu queria pregar. Oh my God. Olha o que diz aqui em Apocalipse 22. Vou acelerar para chegar onde eu preciso. Apocalipse 22 diz o seguinte, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos desse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. O estilo de vida de um precursor conecta o tempo em que ele está, em meio a um caos, a uma obscuridade, como uma trilha do meio do olho da floresta para fora, para a iluminação. A floresta escura e densa, sem nenhuma perspectiva de saída. De repente, nesse lugar obscuro, surgem trilheiros, os precursores. Eles são estranhos, e eles começam a pregar uma mensagem que confronta aqueles que estão em trevas. Abram os olhos, abram os ouvidos, arrependei-vos. Então alguns ouvem, vêm, e ao invés de fugir, são tocados pelo Espírito e se aproximam. E ao chegarem mais perto, precursores não continuam com a mesma intrepidez necessária para anunciar o arrependimento. Agora eles se colocam na mesma altura, tenros, carinhosos, para estabelecer uma conexão de identidades, e junto com eles agora fazer aqueles pequeninos que se renderam subir e conhecer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto eles estão inclinados para que os pequeninos cresçam, eles estão vivendo um estilo de vida inspirador que conecta o seu tempo presente em meio ao caos, mas como uma lâmpada que arde e ilumina ao último dia. Maranata! Nós não queremos queimar por queimar. Nós queremos queimar por causa dele, para ele. O que nos faz queimar? Porque fomos tocados, porque ele nos tocou. O que nos faz querer continuar queimando? Porque queremos conhecê-lo como ele é. E porque agora queremos tacar fogo nas nações? Porque queremos que ele seja conhecido assim como temos sido conhecidos por ele. Ah, irmãos, a beleza da mensagem de um precursor não está no estereótipo externo. Os precursores no Brasil, e eu faço coro com isso, nós muitas vezes decidimos entender que era pelo estilo externo.
a barba comprida, o cabelo comprido, mais recentemente as tatuagens no corpo, a tatuagem da tocha de fogo, a tatuagem do Nazireu, letras escritas em hebraico que não fazem sentido nenhum para quem vê. Não, irmãos, isso é legal, mas não interfere em nada. Eu gosto disso, mas isso é coisa da nossa infantilidade. O verdadeiro testemunho de um precursor é como ele vive no secreto e na sua intimidade, quando ele está fora dos holofortes, quando ele está longe das luzes, da fumaça, do microfone. Não é como ele se apresenta, é quem ele é. É que autoridade existe na voz dele, quando ele está falando no pé do ouvido da gente. Nós estamos sendo chamados, não há mais dúvidas, como igreja, como comunidade de fé, a um estilo de vida precursor. Agora, muito bom, eu ainda tenho alguns minutos. Para ser mais prático, eu queria compartilhar com vocês alguns desdobramentos se nós aceitarmos hoje sermos um precursor. Quais são as exigências que Deus está fazendo para quem quer se alistar? Mas eu só posso continuar essa mensagem se tiver alguém além de mim que deseja se alistar como um precursor diante de Deus. Amém. Então, para você que não levantou a mão e que não quer, porque talvez você não levantou a mão, mas quer, aí a única coisa que eu vou te dar é um murro no final do culto mesmo. Agora, se você não quer, peço licença, porque eu vou falar agora especificamente àqueles que querem. Então não fique ofendido, não fique triste, mas eu quero me dirigir diretamente às pessoas que querem. Tanto os que levantaram a mão, quanto os que querem, mas não levantaram a mão, que façam uma fila ali, que eu vou dar um murro em cada um no final do culto. Você vai ser a primeira. Vamos lá. Quando um precursor surge, ele está como uma trilha no meio de uma densa floresta. Todos juntos? O que significa? Eu não vou falar do contexto, porque nós já falamos isso nas outras mensagens. Quando João aparece, Larissa, o contexto espiritual e social está um caos. O mundo está de cabeça para baixo. Ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é santo e o que é profano. Todo mundo perdeu completamente a noção. Então um precursor aparece do nada, entre aspas, para quem o vê, aparece do nada. Então ele aparece do nada e diz: aqui é o caminho. E quando ele aparece apontando um caminho, por isso lá atrás, na primeira mensagem, eu falei que nós não podemos separar o ministério de João de Jesus. Nós temos que olhar para João junto com Jesus. Porque o sentido de um precursor é um mover vindouro, que ele percebeu antes de acontecer, que irá acontecer. Então ele aparece falando: está vindo uma chuva. Para cá tem uma luz. A saída da densa floresta é aqui. Deus está nos esperando logo ali na frente. Está vindo um grande mover do Senhor. Por isso ele diz: arrependam-se. E o mover, no caso de João, era sobre a chegada do reino. Vocês estão aí? Para nós, podem ser muitas coisas que o Senhor está próximo a fazer nos próximos dias. Então, toda vez que um mover vindouro está sendo preparado para atingir um lugar e a terra, Deus levanta antes disso precursores. Se nós lembrarmos de Amós, ele diz que não faz nada sem antes
É Amós mesmo, né? É porque alguém olhou para mim com a cara estranha. É Amós. Amós 3. Entende, irmãos? Então, ele não faz nada, Jane, sem antes comunicar aos seus amigos, os santos profetas. Eles são os precursores. Eles estão vendo a nuvem se formando, como Elias. Olha, tem uma nuvem, ela está se formando. Então ele está dizendo para quem está aqui agora em trevas: percebam, Deus está fazendo uma coisa nova. Isaías, vocês não veem? Um precursor. Vocês estão comigo? Só que toda vez que um mover vindouro está para chegar, ele é precedido por esses precursores, que eu vou chamar aqui de vasos. Só que esses vasos, antes de serem quem se levanta para dizer, eles são forjados pelo Senhor, para terem condições de carregar dentro de si o que vai ser liberado logo à frente. Lembra de Jesus e João? Quando Maria foi visitar a mãe de João, o que aconteceu com João no ventre da mãe dele? Ele foi um vaso que ao longo da sua vida foi preparado para carregar dentro o que ele ia liberar do lado de fora. O mover vindouro de Deus sempre toca primeiro aqueles que são precursores. A minha pergunta é: se nós somos precursores, ou queremos ser, como sabermos o que está para vir nos próximos dias a respeito do mover do Senhor? Olhando para os vasos que estão entre nós no tempo presente. Porque quando um mover vindouro vai vir, Deus prepara vasos que podem carregar dentro de si o que será liberado mais à frente. Então, se Deus vai fazer alguma coisa nos próximos dias, alguém aqui tem que estar carregando dentro de si o que está vindo. E a pergunta é, uma exigência então é: para ser precursor, eu preciso me tornar um vaso preparado para carregar o que Deus irá fazer nos próximos dias. E aí sim vem a pergunta: que tipo de vaso você tem sido? O que você carrega, cara? AP, eu não estava com clareza, eu não tinha entendido ainda dessa forma isso. Então hoje você está tendo uma oportunidade de alinhar a tua vida. Se você deseja ser um precursor, torne-se o tipo de vaso que quando olharem para você, digam: eu já estou vendo o que vai acontecer daqui a um tempo. Por quê? Porque é só olhar para esse precursor. É só olhar para esse vaso. Aquilo que existe agora, da parte de Deus, que é uma realidade presente para Ele, será uma realidade presente para aqueles que se sujeitarem ao Senhor. Amém, irmãos? Precursores são bússolas. Eles não dizem assim: olha, eu estou fazendo isso, é uma construção. Eles não dizem: o caminho é para lá. Eles dizem: olhe para mim, o que vai acontecer já está acontecendo aqui dentro de mim. Eles são bússolas. Eles são as placas sinalizadoras, como se eles estivessem dizendo: eu sou do passado, estou no presente, mas eu vim do futuro. O que vai acontecer, Deus está fazendo em mim. Uau! Segunda coisa, segunda exigência e última: o Senhor está chamando neste tempo, Rafa, e se eu estiver errado vocês me corrijam, essa é a minha percepção. O Senhor está chamando nesse tempo para ser precursor um tipo de gente que a vida precede o serviço. A sua vida tem que ser maior
do que o seu serviço ao corpo. A sua vida tem que gritar mais alto do que a sua mensagem, do que a sua cooperação. Irmãos, nós vivemos anos na igreja em que a mensagem era maior do que os homens, mas nos últimos dias o Senhor está chamando um tipo de gente que a vida precede o serviço. João Batista teve, segundo algumas teorias, alguns historiadores afirmam, provavelmente 18 anos de vida no deserto. Há possibilidades de que seja 18 a 12. Então a menor possibilidade é que tenha sido 12. A maior possibilidade é que tenha sido 18. Eu vou ficar com a maior. Vamos pensar que João passou 18 anos, dos 12 ao 30, quando começou seu ministério. Queridos, 18 anos de preparação para 6 meses de ministério. O que era maior em João? A vida ou o serviço? A vida. 18 anos de renúncia para 6 meses de oportunidade. Mas, para um homem que vive 18 anos perseverando na palavra que Deus falou com ele, um dia só que ele abrir a sua boca, toda uma geração será tocada e impactada pela glória de Deus. Nós estamos mais ávidos por fazer ou por viver? O que te instiga mais a caminhar? A vida no deserto ou o ministério público? O esconderijo do Senhor ou os holofortes dos homens? Alô? Tem alguém aí? Quando eu olho para o João, precursor, que hoje é o nosso modelo aqui hoje, que nós estamos usando como testemunho, Ada, nós vamos perceber uma coisa absurda, que se nós queremos, a partir desse testemunho bíblico de precursor, sermos precursor, nós teremos que estar dispostos a viver de uma forma tão entregue, tão sacrificial, que nem sabemos direito se um dia nós teremos algum tipo de reconhecimento sequer. E eu estou falando de reconhecimento saudável, não é de fama. Estamos preparados para ter 18 anos de deserto e sermos no final homens anônimos que ninguém conhece? Essa é a geração de precursores desse tempo. Gente que sabe sair de cena. Nós lemos aqui hoje: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a geração de precursores que o Senhor está levantando nos últimos dias. Ele disse que ele é apenas o quê? Um amigo do noivo. Quando é que o amigo do noivo se alegra, irmãos? Quando ele ouve a voz do noivo. Quem você é? Eu sou só um amigo, cara. Eu queria que alguém colocasse no cartaz, quando me colocam em algum cartaz, apagasse meu nome, escrevesse amigo de Jesus. É sobre Jesus, cara. Se eu saio da minha casa para ir em algum lugar, que fique claro, eu sou só o amigo do noivo. Olha o que diz em João, vamos ler esse texto, João 15. Aleluia. Eu só posso sair da minha casa para trabalhar como um decorador, irmãos. Eu estou preparando a noiva. Eu sou um estilista de Deus. Estou vestindo a noiva. Estou preparando a casa, adornando a casa para o casamento.
esqueça o meu nome, esqueça quem nós somos verdadeiros anônimos, ainda que saibam a nossa identidade humana. Eles precisam conhecer o noivo, eles precisam saber quem é Cristo, quem é Jesus. Olha o que ele diz em João 15, verso 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Estamos procurando tantos lugares importantes diante dos homens, mas quantos querem isso aqui, irmãos? Eu só queria que Jesus olhasse para mim e falasse: cara, esse cara é meu amigo. Deixa eu te contar alguns segredos aqui. Não a nós, mas ao teu nome da glória. O que mais nós olhamos para João sobre a vida que precede o serviço? E eu quero agora provocar você em algo estranho, que está dentro dessa questão dos precursores. Amós. Mais alguns poucos minutos e nós encerramos. Amós 2, no verso 11. Eu queria que você entendesse algo muito estranho. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Nazireado era uma espécie de voto, feito em consagração ao serviço do Senhor. Estão aí? E o Senhor fala que suscitou. O que significa isso? Me ajuda. Levantou. Exatamente. Obrigado, universitário. Ele provocou esse desejo dentro deles. É exatamente isso que quer dizer a expressão aqui, suscitar. Estava lá o povo de Israel. Qual era o contexto que eles estavam vivendo? Caos. Então Deus dá a eles profetas, e entre os jovens Ele faz uma coceira surgir no coração. O coração daqueles jovens começa a coçar, irmãos. E aí eles começam a ter o desejo de se consagrar ao Senhor. É isso que quer dizer a expressão nazireus aqui. Eles querem se entregar ao Senhor, eles querem se consagrar ao Senhor. Eles estão com fome de Deus, cara. Eles querem queimar pelo Senhor. Eles estão apaixonados. Eles descobriram em Deus o amor das suas vidas. Eles não querem mais nada no mundo. Eles só querem o Senhor. Eles querem se abster de tudo, das paixões mundanas, para ficar com o Senhor. O que é que aqueles homens maduros fizeram? Deram vinho para eles, entreteram eles, contaminaram eles com as distrações dessa vida. Mas sabe de uma coisa, Rafa? Nesse tempo, como geração, como casa específica, o Senhor está chamando alguns entre nós. Ele está causando uma coceirinha no coração de alguns de nós. Se consagra para mim. Vem ser meu por inteiro. Agora sabe o que é louco, cara? É que Ada, em Israel, só podia se relacionar com Deus quem fosse sacerdote. Sabia disso? E só podia ser sacerdote por hereditariedade. Sabia disso?
Só que tinha uma exceção à regra. Existia um jeito de se tornar sacerdote sem ter nascido numa linhagem sacerdotal. É se você voluntariamente se tornasse um nazireu. Um nazireu poderia exercer sacerdócio mesmo não tendo hereditariedade. Eu não sei qual é a história de vocês, irmão. Eu não sei como é que você chegou até aqui hoje. Mas alguns de nós aqui estamos sendo chamados, mesmo sem ter linhagem, mesmo sem ter pedigree nenhum, mesmo tendo sido quase que filhos de aborto, que deram errado, abortos carnais ou abortos espirituais. O Senhor está olhando para alguns de nós e dizendo: há uma mesa comum, uma mesa normal, e não há problema nenhum se vocês se alimentarem, se nutrirem dela, mas há uma mesa de renúncias. Vocês querem andar comigo, serem considerados meus amigos, precursores, se tornarem verdadeiros anônimos, homens sem rosto, mas terem a garantia de que a minha presença e o meu fluir estará sobre vocês? É possível entrar no sacerdócio por consagração voluntária, mas tem que renunciar, tem que estar disposto a renunciar. O nazireado era uma forma de entrar no serviço ao Senhor sem ter um direito legal para isso. Uou! Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E os escolhidos não são aqueles que foram programados para ser. Os escolhidos são aqueles que diante da mesa da fartura legítima escolhem se abster, porque eles querem amar mais ao Senhor do que a sua própria vida. Se nós queremos preparar o caminho do Senhor, irmãos, nós precisamos de uma geração de nazireus. Eu não sei, mas eu estou olhando aqui de cima, parece que eu não estou vendo ninguém que nasceu digno aqui para isso. Então só tem um jeito para a gente cooperar, cara. Se a gente tomar a decisão hoje de ser nazireu. Eu não estou vendo ninguém aqui que nasceu com esse escalão, com esses broches. Eu não estou vendo ninguém daqui de cima, irmão, que já chegou pronto. Eu não estou vendo ninguém que tem uma carteirinha aqui de sacerdote. Eu estou vendo um bando de gente comum, alguns cheios de feridas, com marcas da vida, com mágoas, com dores. Eu estou vendo muita gente imperfeita daqui de cima. Eu estou vendo muita gente que ainda não tem um padrão de vida que excede o serviço. Mas nessa manhã, o Senhor está convidando a gente, Tameol, a participar do sacerdócio dele, por meio de uma consagração voluntária.
Derrame o seu coração diante do Senhor. Não fique apático. Se entregue. A vida perdendo tudo, alegria, dono dos meus dias, Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, sabe o resto? Perdendo tudo por amor e com alegria. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, ei! Cada vez mais diminuindo, o que importa que Ele eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está, e eu tenho com a certeza de que Ele virá.
minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. com alegria. Dono dos meus dias, perdendo tudo por amor, perdendo tudo por amor, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor, perdendo tudo por amor, perdendo tudo por amor e com alegria. Pai, nós oramos nessa manhã, nos entregando em Teu altar. Nós não queremos nem arriscar nomear corretamente o que queremos ser, mas nós queremos nos entregar completamente a Ti. Faça de nós, Senhor, o que Tu quiseres. Faça em nós, Senhor, o Teu querer. Diga-nos como podemos nos consagrar e nos entregar a Ti, e faremos isso. Fala com cada um de nós aqui aquilo que precisamos deixar, aquilo que precisamos renunciar. Nós queremos estar contigo e fazer a Sua vontade. Prepara-nos como vasos para carregar o mover vindouro dos próximos dias. Que sejamos como uma lâmpada que arde e ilumina, para que aqueles que estão em trevas possam ver a Tua grande luz. Nós nos dedicamos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus.